Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vamos começar falando. A gente tava falando que você teve o Telegram derrubado, né? Sim, sim. E você não consegue recorrer, é isso mesmo? É que o Telegram, eles não possuem, até onde eu saiba, um escritório no Brasil, com funcionários em território E brasileiro. aí você não consegue acionar na justiça. Exatamente. Bem, ontem eu tava lá, à tarde, normal. Uma pessoa que trabalha comigo, coloca algumas notícias lá também, trabalha no site, abriu um site recentemente chamado Danúzio News, e essa pessoa trabalha nesse site. Então ela fica colocando lá alguns links de notícias. Colocava no canal do Telegram. Que eu tinha desde 2019. Então já tinha uma estrada aí. Uhum. E eu lembro quando eu abri esse canal, que tava agora com 146 mil seguidores, inscritos, eram só 10 pessoas que entraram compulsoriamente. Eu vi a minha lista de amigos ali, que tinha contato, tinha Telegram. Eu vou adicionar essas pessoas, eu sei que elas não vão sair. Enfim, demorou esse tempo todo pra gente construir essa audiência, cobertura de guerra, geopolítica, política nacional. E aparentemente, do nada, ontem, recebi essa notícia de que, pela pessoa que trabalhava no site comigo, que ela não estava conseguindo entrar. A mensagem que aparecia era: você foi banida por um dos administradores. Ela perguntou: Danúzio, você que me baniu, aconteceu alguma coisa, tem outra pessoa lá administrando? Eu falei: eu não sei o que aconteceu. Esta semana, teve um vazamento de bilhões de senhas. Telegram, Facebook, parece que o Twitter também. Primeira coisa que veio à minha cabeça foi: pegaram a minha senha desse vazamento. Foram bilhões, enfim, viram ali que era um perfil relevante, canal relevante, e fizeram a invasão. Fui pesquisar um pouco como é que eu poderia descobrir o que tinha acontecido. Tem um bot do Telegram que você conversa com ele, aciona, e ele dá a resposta do status da sua conta. Info, bot, uma coisa assim. E aí ele me falou que o meu canal tinha sido derrubado a partir de denúncias em massa. E eu não podia sequer, eu não posso ainda sequer criar um novo canal ou grupo. Então, mesmo esse pessoal que ficou me procurando, ainda ficou uma coisa chata, porque a galera me procura, me manda e-mail, procura no Twitter, no Instagram, falando o seguinte: professor, por que eu fui banido do seu canal? Eu não falei absolutamente nada, só ficava quietinho ali no meu canto. Tô lá 1 ano, 2 anos, e a mensagem que apareceu para todo mundo foi exatamente igual: você foi banido por um dos administradores, como se fosse a culpa minha. Passei isso para um advogado, me procurou, o João Maziero, especialista em direito digital. Ele falou que existe um escritório, um representante aqui no Brasil, que é um escritório de advocacia. Então vai ser acionado, a gente vai entrar com essa ação para ver se a gente consegue estabelecer. Mas sinceramente eu tenho pouca expectativa. Já aconteceu do nosso perfil ser uma das possibilidades que me falaram, não sei se isso é verdade ou não, que o Irã, por meio de seus hackers, pode ter feito denúncia em massa, já que provavelmente a narrativa de guerra que a gente estava divulgando não estava sendo tão propícia, favorável para eles, e aí tentaram derrubar. Eu tinha falado para você aqui há alguns segundos, a criação do nosso site, Danúzio News, aconteceu na sexta-feira passada, 8 horas da noite. Eu passei 5 dias divulgando, não era algo assim gigantesco, nada, mas enfim, o nosso trabalho. Na sexta-feira passada, às 8 horas, nosso perfil, a página, o portal de notícias, quando eu divulguei para todo mundo, ninguém conseguia acessar, porque a gente estava passando por um ataque de DDoS. Então, um ataque de acesso massivo. E esses ataques, eles estavam acontecendo antes de o site ser lançado e continua acontecendo também. Quase todos os dias esse site cai. O que está acontecendo exatamente eu não sei. Meu perfil no Insta ele já caiu também. A gente só conseguiu retomar na justiça e o Insta não deu qualquer justificativa do que teria acontecido. Enfim, faz parte do nosso trabalho. É terrível, né? E como que fica agora as redes sociais a partir dessa resolução do STF? Está interpretando aí a Constituição, a partir do Marco Civil? Essa resolução que, primeiramente, alguns já são críticos ao fato do STF legislar, né? De não passar pela Câmara e o Senado essa discussão. Mas agora que já foi definido, né? Como que fica? Vamos lá. Assim, pegar do básico para a gente conseguir nivelar o público inteiro. A nossa Constituição, assim como vários países, ela escolheu
um caminho de separação de poderes. Separação de poderes, ela garante, em tese, que não existe um autoritarismo, que a gente não viva numa ditadura. Porque se todo o poder ficar concentrado numa única pessoa ou num único poder, você tem uma ditadura, que é o que existia nas monarquias absolutistas. O que era o monarca absolutista? Era aquele cara que criava a lei, ele executava essa lei e ele julgava de acordo com essa lei que ele mesmo tinha criado. Então, ele falava o seguinte, olha, todas as garotas de 15 anos, antes de começar a ter uma vida amorosa, precisa passar aqui no meu gabinete, conversar comigo, 2, 3 horas a sós, e, enfim, aí ela fica liberada para fazer o que quiser da sua vida amorosa. Quem queria julgar se sentisse lesado numa situação como essa? Ele próprio. Porque ele tinha criado a lei, ele iria julgar essa lei e ele executava no momento em que essa garota, por exemplo, passasse pelo seu gabinete para conhecê-lo. Quando a gente separa esses poderes do Estado, que é criar a lei, executar essa lei e julgá-la, você garante um certo equilíbrio, já que vai existir um sistema de pesos e contrapesos. Você vai ter um poder sempre observando, vendo se o outro poder ele não está excedendo na sua função, excedendo no seu poder. Concordo. Desta forma, você tem o legislativo no Brasil que cria as leis. E numa sociedade, você pode falar o seguinte, olha, eu não quero criar leis sobre determinado tema, sobre determinado aspecto, porque eu acho que isso daí precisa trabalhar livremente em sociedade. Isso daí precisa fluir livremente. Por exemplo, precisa ter um sindicato de podcast? Ou precisa ter uma legislação sobre podcast? O legislador ele pode falar o seguinte, olha, eu entendo que não precisa de algo específico sobre isso. Ou seja, e todas as decisões da sua vida também, de quem está nos acompanhando. Inúmeras vezes nas nossas vidas a gente precisou decidir alguma coisa. Essa coisa era sim, não, ou eu não quero dar opinião, eu não quero fazer nada. Eu quero permanecer como eu já estou. O famoso em cima do muro, né, algumas vezes. O judiciário, com a justificativa de que o legislativo não tinha tomado uma atitude em relação às redes sociais, o que é mentira, porque já existia uma legislação do Marco Civil da internet que tratava justamente sobre as redes sociais também, a internet como um todo das redes sociais. E quando essa legislação ela foi aprovada, já existia Instagram, já existia Twitter, já existia Telegram, já existia tudo isso que está aí. Não existia essa narrativa ainda tão bem formada, discurso de ódio, isso e aquilo. Enfim, colocaram isso na mesa como se fosse a prioridade máxima do país. Eu acho que, assim eu entendo, de cada 100 pessoas que estiverem nos acompanhando, eu queria que cada pessoa colocasse nos comentários qual é a prioridade, qual é o problema número 1 do Brasil. Acredito que serão pouquíssimos aqueles que vão responder que é internet, que é discurso de ódio. As pessoas não estão com medo... Fake news. Fake news, por exemplo. Acima de tudo. Exatamente. É fake news que coloca uma arma na cabeça das pessoas quando elas saem para trabalhar 5, 6 horas da manhã, um celular ali parcelado 10, 12 vezes. E a gente não sabe exatamente o que é fake news, não tem essa definição. Exatamente. Porque quando uma época viralizou aqueles memes do Haddad, sim, tudo que o Twitter podia fazer, colocava a cara do Haddad lá e colocava, tipo, nome de filme, né? A procura de uma taxa e coisa do tipo. Sim. E aí, o Haddad falou que ia investigar os perfis que estavam espalhando fake news a respeito do trabalho dele. Então, mas como assim, velho? Os memes, então, a respeito do Haddad sobre taxação, impostos e tudo mais, isso é fake news? Exatamente. Isso acontecia dentro ali das limitações tecnológicas, obviamente. No Segundo Império, Dom Pedro II, o pessoal fazia caricaturas dele, ridicularizando, e não dava cadeia, não dava nada. E hoje em dia existe essa perseguição de quem possa fazer um meme, de quem possa utilizar ali a inteligência artificial, coisas que são claramente brincadeiras. Ninguém acreditava, por exemplo, que era o Haddad em cada uma daquelas montagens que tinha ali, enfim. Então, existe essa perseguição. Tudo que você faça, você precisa seguir o discurso oficial, porque se você não segue o discurso oficial, você está simplesmente cometendo fake news. Então, já não existe mais liberdade sequer para o discurso artístico, para o discurso cultural, uma conversa como a nossa. Porque qualquer coisa, obviamente, que a gente possa falar aqui, pode existir um deslize, sem má intenção, sem nada, isso daí eventualmente ser caracterizado como fake news. E o curioso disso é que todo mundo que quer
regulamentar a rede social, quer criminalizar as fake news, por exemplo, comete fake news o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Eu não sou uma máquina de verdade. Eu venho aqui, dou minha opinião em algumas coisas, falo do que eu entendo, do que eu acredito, eventualmente eu começo alguns deslizes. Eu não tenho um HD na minha cabeça. Faço cobertura de guerra ali, 24 horas, acompanho as coisas conforme elas acontecem, e às vezes eu esqueço até do que eu escrevi ali, porque é normal, faz parte do ser humano. O Luiz Roberto Barroso, presidente atualmente do Supremo, ele foi alvo de uma reportagem no exterior, de uma revista renomada, se tornada foi a Financial Times, que dissecou o autoritarismo do judiciário brasileiro. Falando, por exemplo, dando como exemplo, eu não lembro se foi Financial Times, se foi The Guardian, que os dois já fizeram reportagem deste nível, com esse escopo. E aí falou o seguinte, olha, o próprio ministro do Supremo, isso daí na reportagem, já falou publicamente, nós derrotamos o Bolsonaro. O Supremo fez uma nota, assinada pelo próprio Luiz Roberto Barroso, ministro, presidente do Supremo, dizendo o seguinte, olha, na reportagem eles cometeram fake news. Porque eu jamais disse, nós derrotamos o Bolsonaro. É verdade, ele nunca disse isso. Mas tinha uma malandragem aí retórica. Foi só um malabarismo retórico. Ele nunca disse isso, mas ele falou, nós derrotamos o bolsonarismo num evento político da União Nacional dos Estudantes. Uhum. Então, ele se calou, ele omitiu o que ele de fato fez nesse discurso político, público gravado, que isso daí é público notório, qualquer um tem acesso a essas imagens, e falou, olha, eu jamais disse isso. Mas ele escondeu que, na verdade, houve uma pequena incorreção da reportagem. Ele não falou, nós vencemos o Bolsonaro, nós vencemos o bolsonarismo. E assim tem inúmeros exemplos dentro do próprio Supremo. Se não estou enganado, foi o próprio Luiz Roberto Barroso que falou dentro do Congresso Nacional. Eu vou. Agora me fugiu, mas recentemente eu até dei esse exemplo. Que ele falou alguma frase ali: eleição não se ganha, se toma. Eu acho que foi isso que ele falou. Posso estar errado. E ele nega isso daí veementemente. Apesar de ter imagens, de ter áudio, de ele ter dito isso. Então, como é que a gente pode acreditar, como é que a gente pode confiar nessas pessoas como as detentoras da verdade, de serem guardiães da verdade, quando eles mesmos cometem os seus respectivos deslizes? Mas, como malandragem pouca não é suficiente para o nosso país, eles montaram de tal forma essa regulamentação que a censura não fica por parte deles. Não são eles que serão os responsáveis por censurar os conteúdos. O que eles falam as redes, as próprias plataformas são responsáveis. Então, se estamos aqui conversando de algo sensível, como estamos agora, até te parabenizo, que daí é uma coragem para poucos, viu? A gente conversa de algo sensível, que fere determinados egos, que fere determinadas vaidades, o Supremo vai dizer, olha, é o YouTube que tem de derrubar. Não sou eu censor, não sou eu que estou dizendo que deveria ser derrubado isso, que essa conversa não deveria estar sendo tratada. Isso daí, quem deveria derrubar é o YouTube. Então, ainda terceiriza a censura. O que torna até o nosso cenário, talvez, neste campo da censura especificamente, pior do que o do período militar de 64 a 85. Porque no período militar de 64 a 85, estava institucionalizada a censura. Sim. Então você sabia, olha, eu, Júnior, quero lançar um disco aqui, um álbum de trapper, sei lá, vou mudar aqui minha vida completamente, eu vou lançar um álbum. Você sabia que tinha de mandar o seu disco, o seu álbum, para um assessor poder analisar e a partir dali ele falar, olha, você pode tocar a música 1, 2 e 3, a 4 não pode, a 5 você tem que tirar esse trecho e vida que segue, entre aspas. No Brasil que a gente vive, não. Você está sempre no campo da insegurança. Você não sabe o que você pode falar, você não sabe o que pode fazer, porque as coisas não são mais claras. E não existe o censor para dizer, olha, tira isso daqui pode. E mais. Acabou, né? E mais. Lá, você cortava o trecho que você
que era solicitado pelo regime, e isso que é o pior de tudo, aquela galera que dizia censura nunca mais e tal, são os apoiadores da censura agora. Esses que tinham as músicas lá recortadas, cortadas as estrofes, os versos que não podiam cantar, que tinha de fazer um malabarismo, né? Ah, vou botar aqui um cálice de beber água, de beber um vinho, porque eu não posso escrever o cálice do verbo calar. Essas pessoas hoje, cinicamente, por alguma razão, elas defendem a censura. Mas, voltando a esse ponto, a gente sabia. E aí, o indivíduo, o cidadão, o pagador de imposto, ele rebolava ali, se adequava e pronto, ele não seria morto para a sociedade sem poder falar mais. Ele tinha de ajustar o discurso. Hoje não, hoje você eventualmente pode ter o seu perfil derrubado. Você pode ser uma sentença de morte virtual, você não pode mais falar. Mas vamos lá, o STF fez a lei para que o perfil seja derrubado ou para a postagem ser derrubada? Só tire do ar o conteúdo específico. Sim, vamos lá. O STF, ele tem a principal função, chamada de função precípua, de julgar. Então, ele não pode legislar. Em tese, o que ele faz seria ali uma regulamentação. E para eles, pelo ativismo jurídico, que eles entendem que tem direito, eles teriam esse direito, né? Existe até um instrumento na Constituição que fala que o judiciário pode agir quando o legislativo ele fica silente, quando ele não fala alguma coisa. Que é esse caso. Ele entende que é o seguinte, o legislativo não falou nada, então eu posso fazer alguma coisa, tá? Então seria uma regulamentação, ele estaria regulamentando isso. Eu não acompanhei, para ser bem sincero, eu não acompanhei o que aconteceu nessas discussões, porque foi justamente nessa época da guerra. Mas até onde eu consegui acompanhar, eles queriam que as plataformas tirassem esse conteúdo e que fosse possível também a retirada de conteúdos de páginas inteiras, o que não era permitido pelo Marco Civil da Internet. Então, as duas grandes mudanças seriam essa. E aí eu entendo que, até onde eu pude acompanhar, foi o que eles conseguiram aprovar, porque é o que eles buscavam. Então, muito entre aspas, tá? Isso daí a gente precisa conferir. Mas o que eles estavam buscando antes dessa aprovação acontecer, que é até onde eu consegui acompanhar, eles queriam que as plataformas ficassem responsáveis por essa censura, para eles poderem tirar o corpo e dizer nós não somos responsáveis por isso, e poder haver a retirada completa de perfis, que era algo antes proibido pelo Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet falava que era o conteúdo específico. Por quê? Porque isso daí caracterizaria a retirada de todo o perfil uma censura prévia. Você está punindo alguém por algo que ela pode falar eventualmente em algum momento. No lugar de tirar só aquele post, tirar só aquele trecho, de multá-la, dar uma cadeia para ela. Por que você vai tirar todo o perfil? E aí você tem uma morte online, como a gente teve, por exemplo, do Monark, como a gente teve de alguns jornalistas também, que regimes autoritários fazem o chamado expurgo. Eles tiram as pessoas, elas somem, elas são banidas. E tem a Constituição Federal, ela traz as penas que podem existir e as penas que não podem existir no nosso país. Pena de morte, por exemplo, não pode, exceto em casos de guerra. Está lá na Constituição, né? Não pode ter pena de morte, aí vírgula, exceto em casos de guerra. Uma das penas é de banimento. Você não pode ter pena de banimento. Por exemplo, você tira o cidadão brasileiro do território e ele não pode mais existir simplesmente. Mas é algo muito similar, no meu entendimento, do que acontece hoje. Entendi. Grave, né? Extremamente grave. E você fica num... É grave isso daí. Muito grave. A partir desse momento, muita gente pode estar nos comentários falando o seguinte: que ditadura é essa? Vocês estão criticando abertamente essa ditadura. A gente pode criticar por enquanto. Não, e aí tem um ponto, que uma vez o advogado André Macilha falou, não sei se ele já veio aqui, mas até uma sugestão bem legal para vocês. Ele fala muito sobre liberdade de expressão, ele escreve em grandes jornais também. O André Macilha falou o seguinte: você sabe o que eu tô falando, mas você não sabe que eu tô deixando de falar com medo da ditadura, com medo de ser reprimido, com medo de ser perseguido. Nesse sentido, vale pra gente também. Eu falo aqui um monte de coisa, mas do que eu me sinto seguro.
E se eu quisesse chamar, sei lá, algum ministro de, não sei, cabeça de alguma coisa, e eu não me sinto aqui confortável porque eu acho que eu tô inseguro de fazer isso.